Você já se perguntou por que algumas situações em sua vida parecem ter uma proteção especial? Por que certas pessoas se sentem naturalmente atraídas a buscar seus conselhos? Ou por que você consegue perceber coisas que outros não conseguem ver? Se essas perguntas fazem sentido para você, talvez seja a hora de descobrir algo extraordinário sobre sua jornada espiritual. Ao longo da história, Deus tem escolhido mulheres especiais para serem portadoras de sua luz no mundo. Desde as profetisas do Antigo Testamento até as santas e missionárias dos tempos modernos, existe um padrão divino que se repete. Mulheres que carregam uma unção especial, uma marca celestial que as distingue e as capacita para propósitos extraordinários. Mas como saber se você é uma dessas mulheres escolhidas? Como identificar se há uma unção divina operando em sua vida? Hoje, vamos explorar 9 sinais misteriosos que podem revelar essa verdade sagrada sobre quem você realmente é aos olhos de Deus. 1. Você tem uma sensibilidade espiritual extraordinária. O primeiro sinal de uma mulher ungida por Deus é uma sensibilidade espiritual que vai muito além do normal. Essa não é apenas uma intuição comum que todas as pessoas podem ter, mas uma percepção aguçada que parece conectá-la diretamente ao mundo espiritual. Mulheres com essa unção especial conseguem sentir a presença de Deus de maneira quase tangível. Elas percebem quando algo não está bem no ambiente espiritual de um lugar. Conseguem discernir entre o que vem de Deus e o que vem de outras fontes. É como se possuíssem um radar espiritual interno que as alerta sobre situações, pessoas e decisões. Essa sensibilidade se manifesta de várias formas. Você pode ter sonhos proféticos que depois se revelam verdadeiros. Talvez sinta uma inquietação inexplicável antes que algo importante aconteça em sua vida ou na vida de pessoas próximas. Ou ainda, pode ter a capacidade de perceber quando alguém está passando por dificuldades espirituais, mesmo quando essa pessoa não fala sobre isso. Muitas vezes, essa sensibilidade pode ser confundida com ansiedade ou preocupação excessiva. Mas a diferença está na origem e no propósito. Enquanto a ansiedade gera medo e paralisia, a sensibilidade espiritual de uma mulher ungida gera ação, oração e intervenção divina. É um dom que Deus concede para que ela possa ser um canal de sua proteção e cuidado na terra. Se você reconhece essa característica em sua vida, saiba que isso não é coincidência. É uma marca da unção divina que opera em você, preparando-a para ser uma guardiã espiritual em sua família, comunidade e círculo de influência. 2. As pessoas naturalmente buscam sua orientação e conselhos. Um dos sinais mais evidentes de uma mulher ungida é a maneira como as pessoas são inexplicavelmente atraídas a ela em busca de orientação. Não importa sua idade, profissão ou posição social. Há algo em você que faz com que outros sintam que podem confiar em sua sabedoria. Esse fenômeno vai além de ser apenas uma boa ouvinte ou ter experiência de vida. É uma atração espiritual que acontece porque Deus colocou uma porção especial de sua sabedoria em você. As pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, que há algo diferente em suas palavras, que suas orientações carregam um peso e uma autoridade que vem do alto. Você pode notar que colegas de trabalho procuram seus conselhos sobre decisões importantes, mesmo quando você não é a pessoa hierarquicamente superior. Vizinhos batem à sua porta quando estão enfrentando crises familiares. Amigos ligam para você nos momentos mais difíceis, buscando não apenas um ombro para chorar, mas uma palavra que possa trazer clareza e direção. O que torna isso ainda mais especial é que muitas vezes as soluções que você oferece não vêm apenas de sua experiência pessoal, mas de uma inspiração que parece vir de fora de você. É como se Deus usasse sua boca para falar exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento específico.
Essa característica da mulher ungida não é apenas um talento natural, mas uma responsabilidade sagrada. Deus a está usando como um canal de sua sabedoria e amor para tocar vidas que precisam de direção. É um ministério disfarçado que acontece no dia a dia, longe dos púlpitos e das luzes, mas com um impacto eterno nas vidas que você toca. 3. Você experimenta a proteção divina em momentos críticos. Mulheres ungidas por Deus experimentam uma proteção sobrenatural que se manifesta de maneiras que desafiam explicações lógicas. Essa proteção não significa que você está livre de todos os problemas da vida, mas que há uma cobertura especial que opera nos momentos mais críticos. Talvez você já tenha vivenciado situações onde deveria ter se machucado gravemente, mas saiu ilesa de maneira inexplicável. Ou momentos em que uma decisão de última hora mudou completamente o rumo dos acontecimentos, salvando você de grandes prejuízos ou perigos. Essas não são meras coincidências, mas manifestações da proteção divina que acompanha aquelas que foram separadas para um propósito especial. Essa proteção também se estende às situações financeiras, relacionais e emocionais. Você pode ter notado que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre aparece uma porta de escape ou uma solução inesperada. Quando todos ao seu redor estão enfrentando crises severas, você consegue manter uma estabilidade que não pode ser explicada apenas por planejamento ou sorte. A proteção divina sobre uma mulher ungida também se manifesta através de alertas internos. Aquela sensação estranha que a fez cancelar uma viagem que depois descobriu que seria perigosa. O impulso repentino de sair de um lugar momentos antes de algo ruim acontecer. A intuição que a levou a evitar certas pessoas ou situações que mais tarde se revelaram problemáticas. É importante entender que essa proteção não é um cheque em branco para decisões imprudentes. Ela opera quando você está alinhada com os propósitos de Deus e caminhando em obediência à sua vontade. É uma demonstração do cuidado especial que Ele tem por aquelas que escolheu para serem suas representantes na terra. 4. Sua presença traz paz e transformação aos ambientes. Um sinal poderoso de uma mulher ungida é a capacidade de transformar atmosferas através de sua simples presença. Isso não tem a ver com personalidade extrovertida ou habilidades sociais, mas com uma unção que carrega a paz de Deus onde quer que você vá. Quando você entra em um ambiente tenso, as pessoas começam a se acalmar sem que você precise dizer uma palavra. Reuniões que estavam se tornando conflituosas encontram um tom mais respeitoso depois que você se junta ao grupo. Famílias em crise sentem um alívio inexplicável quando você está presente em suas casas. Essa transformação atmosférica acontece porque você carrega a presença de Deus de uma maneira especial. É como se fosse uma embaixadora do reino dos céus, trazendo um pedacinho do clima celestial para os ambientes terrestres onde você transita. As pessoas podem não compreender exatamente o que é, mas sentem que algo muda quando você está por perto. Muitas vezes, você pode nem perceber esse efeito que causa nas pessoas e nos lugares. É algo que acontece naturalmente, como uma fragrância espiritual que você carrega. Outros podem comentar sobre como se sentem melhor, mais esperançosos ou mais calmos depois de passar tempo com você, mas para você, isso pode parecer normal. Esse dom também se manifesta na capacidade de mediar conflitos e trazer reconciliação. Você pode descobrir que as pessoas escolhem você para ajudar a resolver disputas, porque há algo em sua presença que facilita o diálogo e a compreensão mútua. Essa não é uma habilidade que se aprende em cursos, mas uma unção que Deus coloca em mulheres especiais para serem pacificadoras em um mundo cheio de divisões. 5. Você tem sonhos e visões proféticas com frequência.
O mundo dos sonhos e visões é uma das formas mais antigas que Deus usa para se comunicar com seus escolhidos. Mulheres ungidas frequentemente experimentam uma vida onírica rica e significativa, onde recebem revelações, orientações e até mesmo alertas sobre situações futuras. Esses sonhos não são os comuns que todo mundo tem. Eles são vívidos, carregados de simbolismo e deixam uma impressão duradoura em sua mente e coração. Muitas vezes, você acorda sabendo que aquele sonho teve um significado especial, mesmo quando não consegue interpretá-lo imediatamente. Algumas mulheres ungidas sonham com situações que depois acontecem exatamente como foram vistas. Outras recebem orientações específicas sobre decisões que precisam tomar. Há também aquelas que sonham com pessoas que estão passando por dificuldades e acordam com o impulso de orar por elas ou procurá-las. As visões espirituais também são comuns. Podem acontecer durante momentos de oração, adoração ou até mesmo em atividades cotidianas. São como flashes de revelação divina que trazem clareza sobre situações específicas ou direcionamento para passos importantes em sua vida. É importante saber que nem todo sonho ou visão vem de Deus, por isso a importância do discernimento espiritual. Mas quando você tem uma vida de intimidade com Deus e está alinhada com sua vontade, Ele usa essa linguagem simbólica para se comunicar com você de maneira especial. Muitas mulheres ungidas inicialmente ficam confusas ou até assustadas com esses fenômenos, mas com o tempo, aprendem a reconhecer a voz de Deus através desses meios e se tornam mais sensíveis às mensagens que Ele quer transmitir através delas para outras pessoas. 6. Você enxerga potencial e propósito, onde outros veem fracasso. Uma característica marcante das mulheres ungidas por Deus é a capacidade de ver além das circunstâncias atuais e enxergar o potencial divino nas pessoas e situações. Enquanto outros veem apenas problemas, fracassos e impossibilidades, você consegue ver possibilidades, soluções e o plano de Deus se desenrolando. Essa visão especial se manifesta na forma como você enxerga as pessoas. Onde outros veem apenas defeitos, vícios ou fracassos, você consegue ver o coração, o potencial e o chamado que Deus colocou naquela vida. Isso faz com que você seja naturalmente atraída a pessoas que precisam de restauração, cura e uma nova oportunidade. Você pode se descobrir investindo tempo e energia em pessoas que outros consideram casos perdidos. Não porque você é ingênua ou não vê os problemas reais, mas porque sua visão espiritual permite que você enxergue além do presente e vislumbre o futuro que Deus tem preparado para aquela pessoa. Essa característica também se aplica a situações difíceis. Quando sua família está passando por crises financeiras, relacionais ou de saúde, você consegue manter uma esperança que vai além do otimismo natural. É uma fé que se baseia na certeza de que Deus tem um propósito até mesmo nas situações mais desafiadoras. Muitas vezes, sua capacidade de ver o potencial nas pessoas resulta em transformações surpreendentes. Pessoas que estavam desistindo de si mesmas encontram nova motivação através de sua crença nelas. Casamentos que pareciam condenados ao fracasso encontram nova vida através de suas orações e encorajamento. Essa é uma unção profética que permite que você seja um instrumento de esperança em um mundo muitas vezes desesperançado. Deus a está usando para ser seus olhos de amor e sua voz de encorajamento para pessoas que precisam acreditar que ainda há um futuro brilhante pela frente. 7. Suas orações têm um poder de resposta incomum. Toda pessoa que tem fé pode orar e ver respostas de Deus, mas mulheres ungidas experimentam um nível de eficácia na oração que chama a atenção. Não se trata de uma fórmula mágica ou de palavras especiais,
mas de uma conexão com o coração de Deus, que resulta em respostas poderosas e muitas vezes surpreendentes. Você pode ter notado que, quando ora por situações específicas, há uma frequência incomum de respostas claras e rápidas. Pessoas por quem você intercede experimentam mudanças significativas em suas vidas. Situações que pareciam impossíveis encontram resolução após suas orações. Doenças são curadas, relacionamentos são restaurados e portas se abrem de maneira sobrenatural. Essa eficácia na oração não acontece por mérito próprio, mas porque Deus escolheu usar você como um canal especial de sua intervenção na terra. É como se suas orações tivessem um acesso prioritário ao trono da graça, não por você ser melhor que outros, mas porque Deus a separou para esse ministério específico. Muitas mulheres ungidas descobrem que têm uma autoridade espiritual especial em certas áreas. Algumas são especialmente ungidas para orar por cura física, outras por restauração de casamentos, outras ainda por libertação de vícios e opressões. É como se Deus tivesse dado a cada uma especialização no reino da oração. Pessoas começam a procurar especificamente suas orações quando estão enfrentando grandes desafios. Elas sentem, mesmo que intuitivamente, que há algo diferente quando você ora. Não é raro que famílias inteiras confiem a você pedidos de oração em momentos críticos, como cirurgias, decisões importantes ou crises familiares. É importante manter a humildade e reconhecer que esse poder na oração vem inteiramente de Deus. Você é apenas um vaso escolhido. E quanto mais você se mantém quebrantada e dependente dele, mais ele pode usar suas orações para tocar vidas e transformar situações. 8. Você atrai tanto admiração quanto oposição espiritual. Um aspecto que pode ser tanto encorajador quanto desafiador na vida de uma mulher ungida é a intensidade das reações que ela provoca. Assim como Jesus atraía multidões de pessoas sedentas de Deus, mas também enfrentava forte oposição dos poderes das trevas, mulheres ungidas frequentemente experimentam essa mesma dualidade. Por um lado, pessoas genuinamente sedentas de Deus são naturalmente atraídas a você. Elas sentem que há algo autêntico e poderoso em sua fé que as inspira a buscar uma experiência mais profunda com o Criador. Você pode descobrir que pessoas que nunca demonstraram interesse em assuntos espirituais começam a fazer perguntas sobre Deus depois de passar tempo com você. Por outro lado, você pode enfrentar oposição inexplicável em certas situações ou com certas pessoas. Essa oposição não é necessariamente consciente, mas é uma reação espiritual à luz que você carrega. Pessoas que estão vivendo em trevas podem se sentir desconfortáveis em sua presença, mesmo quando você não está fazendo nada além de ser você mesma. Essa oposição pode se manifestar de várias formas: críticas injustas, mal-entendidos constantes, tentativas de desacreditar sua reputação ou simplesmente uma antipatia inexplicável que algumas pessoas sentem por você. É importante entender que isso não é sobre você pessoalmente, mas sobre a unção que você carrega. A oposição espiritual também pode vir através de circunstâncias difíceis que parecem se alinhar contra você quando você está prestes a entrar em uma nova fase de seu chamado. Problemas financeiros inesperados, questões de saúde, conflitos familiares, tudo isso pode ser tentativas do inimigo de desviá-la de seu propósito. A chave é reconhecer esses padrões e não se deixar desencorajar ou amargar por eles. Na verdade, essa oposição pode ser uma confirmação de que você está no caminho certo e que sua unção está incomodando o reino das trevas. É um sinal de que você está sendo eficaz em seu chamado divino. 9. Você tem uma fome insaciável por mais de Deus. O último sinal
Mas talvez o mais importante é uma sede espiritual que nunca parece ser completamente satisfeita. Mulheres ungidas por Deus têm uma fome constante por mais intimidade com Ele, mais conhecimento de Sua palavra, mais experiências de Sua presença. Essa não é uma religiosidade superficial ou um cumprimento de obrigações espirituais. É uma paixão genuína que vem do fundo do coração, um desejo ardente de conhecer a Deus de maneira mais profunda e íntima. Você pode descobrir que momentos de adoração, oração e estudo da Bíblia não são apenas disciplinas que você pratica, mas encontros pelos quais sua alma anseia. Essa fome se manifesta na busca constante por crescimento espiritual. Você não está satisfeita em permanecer no mesmo nível de maturidade espiritual ano após ano. Há um impulso interno que a leva a buscar mais, aprender mais, experimentar mais da grandeza e do amor de Deus. Muitas vezes, essa característica pode fazer com que você se sinta deslocada em ambientes onde a espiritualidade é tratada de forma superficial ou rotineira. Você anseia por conversas profundas sobre Deus, por momentos de adoração genuína, por ensinos que realmente transformem e desafiem sua fé. Essa fome também se traduz em um desejo de ser usada por Deus de maneira mais eficaz. Você não quer apenas ser uma espectadora do que Ele está fazendo no mundo, mas uma participante ativa em seus planos. Há uma inquietação santa que a impulsiona a buscar seu propósito e a cumpri-lo com excelência. É importante reconhecer que essa sede espiritual é, em si mesma, um presente de Deus. Ele coloca essa fome no coração daquelas que Ele escolheu para serem vasos especiais de sua glória na terra. É um sinal de que Ele tem planos maiores para a sua vida do que você pode imaginar. Se você se reconheceu em vários desses sinais, é importante entender que descobrir sua unção é apenas o começo de uma jornada extraordinária. Ser ungida por Deus não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade sagrada que deve ser levada a sério. Primeiro, é essencial manter uma vida de intimidade constante com Deus. Sua unção não é um talento natural que você pode desenvolver por conta própria, mas um dom divino que precisa ser continuamente renovado através da oração, do estudo da palavra e da adoração. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais clara se torna sua unção e mais eficaz você se torna em seu chamado. Segundo, cultive a humildade. Lembre-se sempre de que qualquer poder, sabedoria ou eficácia espiritual que você tem, vem inteiramente de Deus. O momento em que você começar a atribuir essas coisas a si mesma ou a se sentir superior aos outros, você corre o risco de perder a própria unção que Deus lhe deu. Terceiro, use sua unção para servir aos outros. Os dons espirituais não são dados para engrandecer quem os possui, mas para edificar o corpo de Cristo e abençoar as pessoas ao seu redor. Procure maneiras práticas de usar seus dons para ajudar, encorajar e transformar as vidas que Deus colocar em seu caminho. Quarto, esteja preparada para períodos de preparação e refinamento. Deus frequentemente leva suas ungidas através de processos de purificação que podem ser desafiadores, mas que são necessários para prepará-las para níveis maiores de responsabilidade espiritual. Não desanime durante essas fases, mas confie que Deus está trabalhando em você para a sua glória. Por fim, mantenha-se conectada a uma comunidade de fé saudável. Mesmo que você tenha dons espirituais especiais, você precisa da correção, do encorajamento e da parceria de outros crentes. Não permita que sua unção a torne isolada ou arrogante, mas use-a para contribuir positivamente para o crescimento espiritual de sua comunidade. Descobrir que você é uma mulher ungida por Deus é uma revelação que pode transformar completamente sua perspectiva sobre a vida.
Isso explica muitas das experiências únicas que você teve, as responsabilidades que naturalmente gravitam em sua direção e a sede espiritual que talvez você nunca tenha conseguido explicar completamente. Mas mais importante do que reconhecer sua unção é decidir o que você fará com essa descoberta. Deus não a escolheu aleatoriamente. Ele viu algo em você, um coração disposto, um espírito quebrantado, uma paixão genuína por Ele e pelas pessoas, que fez com que Ele decidisse investir sua unção especial em sua vida. O mundo precisa de mulheres ungidas por Deus, agora mais do que nunca. Em uma época de confusão espiritual, divisão social e desesperança generalizada, mulheres que carregam a presença e o poder de Deus são como faróis de luz em meio à escuridão. Sua unção não é apenas para você, é para as famílias que serão restauradas através de suas orações, para os jovens que encontrarão propósito através de seu mentoreamento, para os casamentos que serão salvos através de sua sabedoria, e para as comunidades que serão transformadas através de sua influência. Não subestime o poder que Deus colocou em você. Não permita que o medo, a insegurança ou a opinião dos outros a impeçam de abraçar completamente seu destino divino. O mundo está esperando para ver o que Deus fará através de uma mulher que reconhece sua unção e decide viver de acordo com ela. Lembre-se de que grandes mulheres de Deus ao longo da história começaram exatamente onde você está agora, reconhecendo os sinais de sua unção e tomando a decisão de seguir adiante com fé. Esther salvou um povo inteiro. Ruth se tornou ancestral de Jesus. Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição. E você, qual será sua história? O futuro está cheio de possibilidades extraordinárias para aquelas que abraçam sua identidade como mulheres ungidas por Deus. Não importa sua idade, sua origem ou suas circunstâncias atuais. Se Deus a ungiu, Ele também a capacitará para cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Que este seja o início de uma nova fase em sua jornada espiritual, onde você caminha com a confiança de quem sabe que foi escolhida, ungida e capacitada pelo próprio Deus para fazer a diferença neste mundo. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador que opera através daquelas que se rendem completamente aos propósitos divinos. O tempo é agora. O chamado é real. E você, mulher ungida por Deus, tem tudo o que precisa para cumprir o destino extraordinário que Ele preparou especialmente para você.